Fala pessoal, Techismo aqui. É uma curiosidade ou pergunta recorrente da galera que assiste o canal aqui: como trabalhar no exterior, ou melhor dizendo assim, o que se precisa para trabalhar como dev no exterior? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata, porque cada pessoa tem ali algumas questões diferentes, tem algumas vantagens ou desvantagens de acordo com o seu caso específico. Então, eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu vou trabalhar diferentes cenários. Eu vou discutir sobre diferentes cenários, o que essa pessoa tem, que possa classificar essa pessoa como uma pessoa com uma boa chance de conseguir uma vaga no exterior, uma pessoa que tem vantagem, uma pessoa que está ali mais ou menos e uma pessoa que provavelmente não vai ter chance. Lembrando que não sou dono da verdade, eu vou falar aqui baseado na minha experiência, como eu trabalho no exterior já há um tempo, então eu já sei mais ou menos ali algumas coisas que categorizam a pessoa com mais chances e coisas que categorizam pessoas com menos chances. Não levem isso como uma bala de prata, porque cada caso é um caso diferente. Você não pode julgar simplesmente por um vídeo de YouTube, mas eu quero te dar uma base mais ou menos para você ter uma ideia como pode ser. Então, beleza, vamos trabalhar aqui os cenários, né? Quais cenários temos aqui? Quero começar aqui pelo inglês, cara. Não necessariamente precisa ser o inglês, mas o inglês é a língua mais comum que você vai trabalhar no exterior. Mas se o país que você está indo fala francês, então no caso seria francês ou alemão, seja o que for. O inglês, se você não tem inglês, já é um hard no. Tipo, não tem como. Se você não fala a língua, você não consegue trabalhar no lugar. Não tem como, essa parte é indiscutível. Se você não tem o inglês, já é um X aqui, já é um hard no. Não dá, cara, para trabalhar. Então já começamos aqui com um cenário aqui mais complicado. Mas agora digamos que você tem o inglês, né? Então você já tem o primeiro pré-requisito ali, que é falar a língua. E o que é ter inglês? Ter inglês é se comunicar, não precisa ser falar igual um americano de Hollywood do filme que você assistiu ontem, cara. Não precisa. Basta comunicar. Você consegue se comunicar? Então tá bom, tem que se comunicar bem. Lembrando que você vai estar trabalhando na empresa, participando de reuniões, em um cargo como engenheiro de software. Então, software engineer. Tem que falar bem, você tem que conseguir falar bem ali. E falar bem não necessariamente precisa ser sotaque, mas você tem que saber falar inglês bem, se comunicar bem, conseguir passar o que você quer passar e conseguir entender que as pessoas estão passando para você, e escrever bem também faz parte. Então, isso é ter inglês. Outra questão aqui, morar no exterior. Vamos dizer aqui que esse caso aqui, a pessoa não mora no exterior e a pessoa não tem visto, não tem faculdade e não tem senioridade. Então já lancei o começar com um caso aqui ruim, né? Assim, vamos dizer que a pessoa tem quase nada, que só tem o inglês. E o inglês aqui, cara, vai ser o pré-requisito. Por isso que se não tiver inglês, já esquece, tá? Então a primeira coisa que você vai ter que estudar aí é o inglês. Morar no exterior. Você não mora no exterior, não tem visto, não tem faculdade, não tem senioridade. Se você não mora no exterior, não é um fator que vai te eliminar automaticamente. Algumas empresas, eles suportam você a você sair do seu país e se realocar no país deles. Algumas empresas oferecem até dinheiro para te ajudar nessa mudança, e algumas empresas aceitam se você está disposto a fazer, que você quer arcar com os custos, né? Mas nesse caso que a pessoa não tem, não mora no exterior, não mora no país que eles vão trabalhar, não querem trabalhar, não tem o visto do país, já dificulta também. Quando você não tem visto, a empresa tem que aplicar o visto para você. Então tem chance de aplicar? Tem, mas dificulta já um pouco mais também. Não ter faculdade, algumas empresas exigem faculdade, mas cada vez mais empresas não exigem. Eu trabalho hoje no exterior e não tenho faculdade. Não somente de ciência da computação, engenharia de computação, não tenho faculdade nenhuma. O máximo que eu fiz foi curso técnico. Então não tenho faculdade. E a faculdade, assim, onde eu acho que influencia mais, assim, vamos supor, no seu caso, se a pessoa não tem o visto, a faculdade ajuda na aplicação de visto. Então a faculdade conta pontos quando você está aplicando para um visto, sabe? Então isso influencia, sim, para quem quer morar no exterior, tá? No meu caso, eu já tinha visto, então eu não precisava. A faculdade não fez falta em questão de visto para mim, porque eu já tinha um visto. Mas no caso, a pessoa que não tem um visto vai ter mais dificuldade com isso. Senioridade. A senioridade, a faculdade também é conectado com visto, eu diria. Se você não tem senioridade não necessariamente precisa ser sênior, mas
pelo menos um pleno ali, ter alguns anos de experiência, talvez uns 2 anos de experiência. E por que eu falo isso? Se você precisa de visto, o visto normalmente a empresa vai te dar porque você é um profissional ali qualificado, né? Então, se você é um júnior, é mais difícil a empresa querer te dar um visto. Porque quando a empresa está aplicando um visto para você, ela está explicando para o país, para a imigração, que você é um profissional altamente qualificado, que a empresa não consegue encontrar um residente no país que tem essa qualificação, por isso vai te dar um visto para que você trabalhe para eles. Então, se você tem senioridade, você tem mais chance de conseguir essa aplicação de visto, por causa que você é um profissional ali altamente qualificado. Então, a senioridade conta aí também quando você precisa de visto, tá? Esse caso aqui, a pessoa não mora no exterior, não tem visto, não tem faculdade, não tem senioridade. Essa pessoa, eu diria que dificilmente vai conseguir trabalhar no exterior, tá? Teria bastante dificuldade de trabalhar como deve no exterior. Não estou dizendo que essa pessoa não pode, mas seria muito difícil, tá? É um caso aqui crítico, assim, a pessoa seria muito, muito difícil, tá bom? Vamos lá, segundo caso. A pessoa tem um inglês, legal, né? Tem que ter, senão a gente já nem começa a brincadeira. Mora no exterior, beleza. Tem visto, já vamos fazer um cenário bonitão, então? Tem visto, tem faculdade, tem senioridade, tem tudo praticamente. Aqui não tem nem conversa, né? Essa pessoa tem chances? Muitas chances. É um dos cases, o caso mais forte possível de uma pessoa conseguir. Você é praticamente ali como se fosse um nativo do lugar, né? Porque você fala a língua, você mora no lugar, você tem visto, então você tem permissão para trabalhar, você não tem nenhum empecilho ali. Você tem faculdade, cara, você é o caso perfeito. É quase como se fosse um nativo do lugar. Você procura emprego assim como o nativo procura, praticamente. Então tem um hard pass aqui. Agora vamos para uns casos aí mais misturados, assim. A gente fez o pior caso possível e a gente fez o melhor caso possível. Então vamos lá, tem o inglês, vamos dizer que você não mora no exterior, vamos dizer que você também não tem visto, mas você tem faculdade e tem senioridade. Essa pessoa aqui, eu diria que tem uma chance menor, né? Não gigante, mas tem uma chance considerável. Na verdade, esse é bastante caso de pessoas que vão trabalhar no exterior, estão nesse caso. Eles falam a língua, eles não moram no lugar, eles não têm visto, mas eles têm faculdade e têm senioridade. Então, com a faculdade e a senioridade, eles têm ali um cacife, né? Eles têm ali uma moral, assim, digamos assim, eles têm uma boa chance da empresa aplicar o visto para eles, né? Então, a empresa aplicando o visto, eles podem ir morar no país para trabalhar. Então, a empresa aplicando o visto para eles, se o visto é aprovado, eles podem, então, fazer a mudança e trabalhar no exterior. Detalhe com visto, não ter o visto dificulta mais um pouco, dificulta, a empresa tem que justificar que ele não conseguiu contratar uma pessoa com aquela qualificação para aquela vaga residente do país. Sempre quando você precisa de um visto, é bom lembrar que você sempre está na lista 2, né? Você está sempre numa lista de espera, digamos assim. Você nunca vai ser a prioridade, então é bom ter isso em mente. Às vezes é coisa que a pessoa não quer escutar, porém é um fato, é bom ter isso em mente. Não que isso diga que você não vai conseguir. Cara, os devs, a área de TI é a área que mais tem gente conseguindo visto. Então, não é para te desanimar, mas para você ter uma ciência mesmo da realidade. Beleza, mais um cenário? Vamos lá? A pessoa tem o visto, a pessoa mora no exterior, a pessoa não tem visto, a pessoa não tem faculdade e não tem senioridade. Esse caso aqui é um caso mais difícil, tá? Aí você fala, mas como a pessoa mora no país e não tem visto, né? Tipo, às vezes tem visto de estudante, tem outros vistos assim que não te dão permanência para trabalhar em período integral num país. Então você pode estar no país e não ter o visto ali que te permite trabalhar na empresa como desenvolvedor de software full time, né? Então é um cenário possível sim, tá? Mas você não tem experiência, né? Às vezes você tem experiência, mas não tem muita senioridade, né? Vamos supor, você tem menos de 2 anos de experiência e tal. Isso aqui é bem difícil, tá? Bem difícil. Eu diria que esse caso aqui é um caso meio que bem difícil a pessoa conseguir, porque você ainda assim precisaria do visto. E uma coisa que eu diria que é muito linkado é essa questão aqui. Se você não tem um visto, quase que você precisa desses dois aqui alinhado. A faculdade e a senioridade, tá? Quase que é um requisito aqui para você
conseguir o visto. Não tenho certeza se você precisa ter faculdade para conseguir visto de trabalho. Aí você vai ter que pesquisar no país específico que você mora. Cada país vai ter regras diferentes para aplicar o visto. Em alguns países a faculdade talvez vai ser um pré-requisito ali para você conseguir o visto, mas eu não tenho certeza, tá? Se é um pré-requisito para ter visto. Então você pesquise aí no país específico que você quer ir morar, se precisa ou não ter faculdade para aplicar o visto, tá? Então, o visto aqui eu diria que é um talvez, né? Um ponto de interrogação aqui. Aí você vai ter que pesquisar no país específico. Mas a senioridade, cara, você vai precisar ter aí para ter o seu visto aplicado e conseguir um visto de trabalho. Então vamos lá, mais um cenário diferente. A pessoa tem o inglês, né? Porque tem que ter. Mora no exterior, tem o visto, não tem faculdade e não tem a senioridade. Esse é um caso interessante também, né? A pessoa mora no lugar, tem o visto, não tem a faculdade, não tem a senioridade. Eu diria que esse caso aqui a pessoa tem uma chance sim. Por mais que não seja gigante, tem uma chance. Porque ainda assim esse caso, quando você mora no país e você mora no país já e tem o visto, cara, você tá praticamente ali como se fosse um nativo, né? Com as mesmas chances de um nativo. Não tendo faculdade, você tem a mesma dificuldade que um nativo ali que tá procurando a vaga e não tem a faculdade, né? É possível, sim. E a senioridade ali, assim, eu falo, não ter mais de 2 anos, ainda é possível, né? Você vai estar podendo concorrer a vagas júniors. Assim como no Brasil é muito difícil conseguir uma vaga júnior, sempre como júnior é mais difícil, sempre a primeira vaga é mais difícil, ou uma das primeiras vagas, digamos assim, né? Você às vezes já teve uma primeira experiência, mas ainda assim não tem muitos anos de experiência, sempre é mais difícil nesse quesito, tá? Mas tem chance sim. Não é uma chance gigantesca como um sênior, mas tem chance, assim como um júnior ali nativo do país tem, tá? É uma chance bem parecida. Você tem o inglês ali, o inglês mora no país e tem o visto, cara, você tem ali muitas chances sim. E para finalizar aqui mais um cenário, não acho que tão comum, mas pode acontecer também. A pessoa tem o inglês, a pessoa tem o visto, mas a pessoa não tem faculdade, não tem muita senioridade e não mora no país. Nesse caso, pode ser uma pessoa talvez conseguiu uma cidadania europeia e quer mudar para um país europeu, então ainda não mora lá, mas está se preparando para ir morar. Nesse caso, eu diria que a pessoa tem sim chances. Essa pessoa, eu diria que é parecido com esse outro caso aqui. Eles são muito parecidos. A única diferença é que um já está no país e o outro não está. E passa uma questão da pessoa se mudar, né? Basta questão financeira e preparação da pessoa de mudar para o país, né? Então tem chance sim. Nos cenários aqui, a gente praticamente tem aqui 4 cenários aqui que a pessoa tem boas chances, ou pelo menos tem as chances decentes, né? E um cenário aqui apenas que a pessoa é muito difícil ter chance. Você vê aqui que tá bem relacionado aqui, uma das questões mais difíceis aqui, cara, na verdade é o quê? O visto. Uma das coisas mais difíceis de ter é o visto, eu diria. Porque quando você tem o visto, você não depende tanto de ter uma super senioridade, não depende de ter faculdade, se faculdade for o pré-requisito para conseguir o visto. O visto é praticamente a barreira maior que eu vejo, cara, é o visto. Mas aí se você não tem o visto, porém você tem a faculdade, a senioridade, isso te ajuda a conquistar o visto. A faculdade e a senioridade, no final das contas, eu diria que são até o mais principal, né? Se você pensar, porque o visto, por mais que o visto seja o principal, com a faculdade e senioridade você conquista o visto. Beleza, mas se você tem o visto, beleza, com o visto você consegue fazer uma faculdade e conseguir a senioridade também. Ou não necessariamente a faculdade, mas tendo visto já e você obtendo a senioridade, isso vai te ajudar a conseguir sua vaga depois. É complicado esse tema, né, gente? Eu tentei aqui, vocês viram que eu tentei, fiz vários casos pra gente trabalhar aí chances diferentes. Imagino que é bem possível que você é algum desses casos, pelo menos, que tá aqui descrito aqui. Talvez você não tenha o inglês, o único caso, eu não trabalhei os casos que não tem inglês, mas eu falei, se não tem inglês, não dá nem pra começar, então começa já e estudar o inglês, beleza? Deixe aí nos comentários aí se você é um desses casos, o que você acha disso, se você pensa diferente, eu tô fazendo baseado na minha experiência. Isso é o que eu acredito que os casos que tem chance e não tem chance, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!